Olá, esse é o VSoft Update, o bate-papo sobre a transformação digital que já chegou. Eu sou Ricardo Oliveira, jornalista e parceiro VSoft. Eu estou aqui hoje com os sócios fundadores da VSoft, Pedro Alves e Daniel Targino, e também com Aron Ramos, Product Manager do Super Aula. E a gente vai falar hoje sobre a inovação no mundo das autoescolas, essa inovação que chegou quase como uma obrigação, né, Pedro? Nesse ano que a gente está vivendo tão difícil. E fala um pouco sobre como é que foi para você se olhar diante desse cenário que a gente está vivendo, e já que vocês têm, a VSoft tem essa experiência de longo prazo trabalhando com SFCs. Olá todo mundo. Prazer aí estar fazendo o primeiro episódio do VSoft Update, né? A ideia aqui é a gente tá levando para o mercado tudo que a gente vem, os projetos que a gente vem colocando em produção, né, e tentando sempre inovar acima de tudo, que é a grande marca da VSoft. Pois é, Ricardo, a VSoft, ela atua, uma das áreas onde ela atua é a certificação de processos da formação de condutor, que faz parte do processo para você tirar a habilitação no Brasil há bastante tempo. E o que é que aconteceu com a pandemia, né? A gente se viu um cenário onde tudo parou também, né? As autoescolas, que a gente, na verdade, o termo correto seria Centro de Formação de Condutor, né, que é o CFC, mas comercialmente o pessoal conhece como autoescolas, elas tinham operações baseadas em aulas presenciais, que ela tem aula teórica e aula prática, né, 100% presencial. O mercado todo parou, e aí entra justamente a experiência, né, e também o pensamento inovador de levar a questão da aula remota para esse mercado. E assim, é importante frisar que a área de autoescolas, de CF6, ela é um pouco diferente da área da educação comum, né, educação padrão, porque ela é altamente regulada, altamente regulamentada, e foi aí onde a gente entrou com nossa experiência. E, Daniel, você está em contato constante com os empresários do Brasil inteiro que estão na ponta ali cuidando dos CFCs, e eu imagino que nesse momento que a gente vê, você ouviu demandas novas, diferentes, assim, desse mercado. O que é que você sentiu que foi a preocupação mais importante, constante desse segmento? Olha, Ricardo, como disse Pedro, a gente precisava dar uma alternativa para o pessoal continuar dando suas aulas. O mundo do CFC, o mundo da formação do condutor, da autoescola, ele é bastante regulado. Então, a grande preocupação naquele momento, e aí era a demanda da maioria deles, na verdade, para não dizer todos, era como você conseguir ter o controle, atender à regulação e, ao mesmo tempo, ser inovador. Então, eles ficavam muito preocupados porque você tem hoje o Google Meet, você tem hoje uma série de plataformas que possibilitam a aula remota, mas eles não atendiam à regulação, não atendiam ao controle de frequência. Então, assim, a demanda deles era criar uma plataforma que fosse disruptiva, sob o ponto de vista de atender a condição que nós estávamos vivendo de isolamento social e também, concomitante, a atender à regulação que é imposta para o setor. Então, assim, eles ficavam muito preocupados como é que o próprio Denatran ia entender esta inovação, né? E aí isso foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo internamente e com cada um, especialmente os líderes da classe, de forma regional. Mas foi bem interessante, foi bem desafiador para nós da VSoft. E só acrescentando, existia também uma coisa que o mercado CFC ele tinha o medo do EAD, né? Eu acho que isso foi um dos maiores desafios, porque assim o EAD o ensino à distância ele é baseado em aulas pré-gravadas, né? Em conteúdo que está à disposição do aluno na hora que ele quiser assistir e tudo mais. E as autoescolas, elas
tinha um completo receio se a questão dessa aula remota era algo similar ao EAD. Então, a gente teve que desmistificar isso também, mostrar que a aula ela acontecia em tempo real, né? O instrutor estaria dando essa aula e o aluno na outra ponta em tempo real. Isso foi também um desafio, como era tudo novo para eles, né? Então, assim, mostrar isso, explicar isso também foi um desafio. E Aron, como o Daniel falou, é um universo com regras muito específicas para poder ter ensino remoto, e a VSoft já tem uma experiência de longa data com esse segmento, mas existiam demandas muito específicas até sobre como que acontece essa dinâmica de aula. Como foi que vocês chegaram nessas soluções que foram tão interessantes e inovadoras, né, nesse momento que esse segmento está vivendo? Exato. A VSoft, na sua essência, né, ela é uma empresa especializada em biometria. Isso, com a popularização desse tipo de autenticação através dos aplicativos, dos celulares, aquilo que era algo conhecido como restrito, né, coisa que era só da polícia, etc., passou cada vez mais a ficar conhecido pela grande maioria da população. E com o momento que a gente estava vivendo no início da pandemia, a pergunta que a gente buscou responder foi como a gente pode aplicar esse conhecimento, essa especialização em biometria e nosso conhecimento em certificação de processo para permitir a execução de uma aula teórica de uma forma a garantir o cumprimento da legislação, né? Como você mesmo citou, existe uma série de normas que devem ser cumpridas para que aquela aula seja considerada como uma aula, de fato, realizada com sucesso. E foi daí que surgiu o Superaula, para resolver esse problema, né? No processo de construção do Superaula, lá no início, as grandes dificuldades que tivemos foi de adentrar no universo de streaming de conteúdo, que é uma coisa particularmente complicada, né? Você vê que não tem grandes players aí nesse mercado. A gente sempre buscando entregar uma experiência o mais próximo possível de uma sala de aula de autoescola, ser de fácil uso, suportar uma vasta gama de dispositivos e usuários, de dispositivos e de usuários, porque a gente sabe que o nosso público ela tem os mais diversos tipos de perfis. E tudo isso entregando com um custo baixo, porque devido ao momento que a gente estava vivendo, né, da economia, a gente não podia vir com uma solução que os CFC e os alunos não pudessem adentrar. Então, teve que fazer esse market fit aí para poder ser uma solução de fato vendável. Isso, e se eu puder acrescentar a fala de Aron, além de todas as dificuldades que ele está citando, a diversidade de dispositivos, você tem aluno com Android, aluno com iOS, aluno com PC Windows, PC Mac, PC Linux, enfim. Você tem também a questão da conexão à internet do Brasil, que é um problema, né? Não, assim, você não tem todo mundo só com uma conexão muito boa. E aí a gente se deparou com desafios enormes em relação a essa variação de qualidade de conexão, em um momento, inclusive, que se fosse em dias pré-pandemia, dias normais, a gente já não seria algo simples. Imagine naquele momento ali do início, onde tudo estava indo para a internet e os provedores tendo que se adaptar e melhorar suas conexões, e as pessoas também contratando links de internet para suas casas, enfim, foi também importante destacar que não foi fácil e continua ainda não sendo tão fácil assim. A gente já está com uma operação hoje madura, dando certo, a gente está fazendo, já fizemos mais de 25 mil turmas, né? Turmas de 35 alunos, imagine você, 25 mil turmas de 35 alunos a gente já processou, já passamos desse número, deve estar próximo dos 30 mil, mas não foi fácil, não é fácil gerenciar esse ambiente que a gente tem no Brasil para aula remota. Inclusive, um grande problema é fazer com que os usuários que estão lá na ponta, eles entendam essas variâncias, porque muitas vezes há um desconhecimento de que há um problema na infraestrutura, na região dele, aquilo impacta a performance da
do produto, né, a usabilidade do produto, e hoje a régua é muito alta, né, com o Zoom, com o Meet, com o Teams, o nosso cliente ele não aceita algo com menos qualidade do que isso. Então, entregar um produto com um custo acessível, que faça competição com esses grandes players, é uma dificuldade diária que a gente enfrenta. Pois eu gostaria de fazer uma observação, tomando como base as duas falas, a de Aron e a de Pedro. Que tudo isso a gente tinha que observar, mas uma coisa era, ao meu ver, que foi de fato, como eu disse, desafiador, era que essa plataforma atendesse o caráter social, porque a grande preocupação deles, como disse bem Pedro, era que viesse o EAD e tomasse o lugar do próprio CFC ou o lugar do instrutor, uma vez que o aluno poderia entrar em uma plataforma dessa e fazer a sua aula. Então, assim, a aula remota, ela traz esse caráter social, ela preserva os empregos, ela preserva as empresas, ainda há necessidade do instrutor e do próprio CFC para poder ministrar uma aula com conteúdo de fato apropriado para um futuro condutor. Fantástico. E dá para ver o quanto impactou conversando com o mercado diretamente. A gente vai colocar para vocês assistirem agora uma fala do Eduardo Domingo, que é presidente do sindicato dos CFCs do Rio Grande do Norte, e ele falou um pouco sobre como é que foi antes e o que é que aconteceu na realidade dele depois que foi apresentada uma solução como essa do Superal. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da pandemia, né, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e as autoescolas também foram surpreendidas. Tivemos um grande prejuízo, ficamos 3, 4 meses fechados aí, e não tinha previsão de como voltar. Aí surgiu a VSoft com essa aula remota. A categoria teve uma resistência muito grande no início, que tinha medo que o EAD fosse tomar conta do nosso mercado e a gente perder as nossas salas de aula. Graças a Deus, a aula remota é totalmente diferente, ela beneficiou, a categoria hoje gosta, não quer mais ter aula presencial, pelo menos no meu estado, hoje o pessoal luta para não ter aula presencial e ter aula remota. Isso a gente agradece à VSoft. Eles criaram essa tecnologia, é uma coisa muito bem avançada, tem uma biometria facial, coisa que a concorrência não consegue fazer. Então, a pandemia vai passar, uma hora ela vai passar, e a aula remota eu sei que ela vai ficar, porque a população gostou disso, isso beneficia a população e beneficia o CFC. Seja bem-vinda à aula remota para a nossa realidade. Fantástico, né? A fala dele emociona, porque a gente vê um mercado que estava sofrendo com uma situação que parecia incontornável, e para ele, Pedro, é algo que ele diz, agora a gente não quer nem voltar para como era antes. Pois é, para você ver como a tecnologia impacta a vida das pessoas. Ele está falando como categoria, como instituição ali, como um representante do sindicato, né? Está falando em nome das autoescolas, mas a gente tem que lembrar que eles atingem pessoas, por exemplo, que precisam trabalhar, porque a carteira de habilitação, ela também é muito utilizada para fins de emprego, né? Então, o impacto de você poder fazer essa roda girar da formação do condutor, ela vai também para a economia, vai para a renda das famílias. Então, a gente fica extremamente feliz em ouvir um relato desse. E é interessante, eu não vou deixar de falar isso aqui, mas você sabe que justamente quando a gente lançou essa ideia, eu acho que foi final de março, né, Daniel e Aron, acho que foi mais ou menos isso. Quando a gente entrou na pandemia, nosso time completo parou. Gente, vamos pensar aqui como 26 de março, mais ou menos. Por aí. Vamos sentar, fizemos um grupo técnico com a seguinte questão: como fazer as autoescolas funcionarem nessa situação de pandemia? E saiu a solução, nós
fizemos a proposta para o mercado, os CFCs, os sindicatos ficaram, meu Deus, não, vai destruir as autoescolas, vai vir CAD, foi um pandemônio. No primeiro momento, o pessoal até meio que, os caras estão querendo acabar com o nosso mercado, o pessoal está querendo acabar com o mercado da autoescola, quando, na verdade, o objetivo era ajudar. Passar desse primeiro momento, quando eles entenderam, tá aí o resultado. A gente, graças a Deus, trouxe um resultado muito positivo para eles. E é engraçado que você vê que tanto essa rejeição, ela ocorreu lá no começo, como ela ainda ocorre para os CFCs, né, para as autoescolas que estão começando agora nesse processo. Porque nem todos os estados aderiram à aula remota na mesma velocidade. Muitos estados foram resistentes, os DETRANs, etc. Mas há uma curva, né, há uma curva muito nítida entre a não querer adoção, ao engatear na adoção, a utilização, a performar de forma interessante no uso. Hoje, quando a gente observa os estados que entraram lá no início, o resultado na educação desse processo é muito mais satisfatório. Então, os próprios instrutores que normalmente não são habituados com esse tipo de ferramenta, aprenderam a usar e hoje dão umas aulas muito mais interessantes dentro da plataforma. Então, o fato de aprender vai fazer com que faça com que os alunos consigam, de fato, absorver aquele conteúdo. Eles foram aprendendo a usar a tecnologia, né, com o passar do tempo, entendendo a dinâmica da aula remota, e com certeza a gente já ouviu muitos relatos de vários instrutores falando, minha aula está bem melhor usando a tecnologia remota, porque eu puxo aqui um slide, eu passo um vídeo, né, eu faço aqui boto um questionário aqui online para o pessoal responder, então a aula ficou muito mais dinâmica e, isso é fantástico. E aí, Daniel, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre como é que faz para, de repente, se um gestor de TI, um empresário que é desse segmento está a fim de conhecer o SuperAula, esse sistema, como é que ele faz para conhecer e entender e avançar num papo com vocês sobre isso? Olha, Ricardo, nós temos nossos canais tradicionais, a nosso website, né, que é o vsoft.com.br, também o comercial@vsoft, que é o e-mail. E aí, no estado que não tiver ainda a regulamentação, os CFCs podem estar entrando em contato para que a gente possa os ajudar nesse processo, mostrando para os respectivos DETRANs os benefícios dessa SuperAula. Muito embora já exista uma deliberação do próprio CONTRAN que libera os CFCs para utilizarem-se dessas plataformas com, obviamente, as devidas regras, que é o reconhecimento facial para validação das aulas, certo? Até o fim da pandemia. Que, como disse bem Eduardo, acredito que isso vai se estender pós-pandemia. Fantástico. Gente, esse foi o primeiro VSoft Update, o nosso bate-papo sobre transformação digital. E claro que a gente vem com mais programas ainda pela frente, com outros temas que são relevantes no universo da tecnologia e da transformação digital. E é óbvio que a gente quer convidar você que está assistindo aqui no nosso canal do YouTube para se inscrever no canal, para deixar aquele like super especial que ajuda a divulgar esse conteúdo e chegar em pessoas que precisam conhecer tecnologias como essa. E, claro, todos os links para seguir a VSoft nas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. A gente se encontra numa próxima oportunidade para falar sobre mais inovação no mundo da tecnologia e da transformação digital. É isso. Até a próxima.